Você é uma pessoa ansiosa? Vive se remoendo por dentro? A palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. A ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus. Esse vídeo tem dicas importantes para vencer a ansiedade. A ansiedade, o estrangulamento da alma. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Lucas 12, 25. Você é uma pessoa ansiosa? Bem, como já vimos, ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Ansiedade é uma sensação de aperto no pescoço, de sufocar, de falta de ar, e é um mal que não escolhe suas vítimas. Jesus disse que a ansiedade é inútil, pois ninguém pode acrescentar um côvado à sua existência por mais ansioso que esteja. Também a ansiedade é prejudicial, pois é uma forma de preocupação com o que ainda não está acontecendo. Está provado que 75% das coisas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. E se acontecerem, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-las. Ansiedade é apostar no fracasso e assumir o controle da vida em vez de confiar em Deus e descansar em sua bondosa providência. Você sabia que a ansiedade é um pecado? Sim, pois é um sinal de incredulidade, de que não acreditamos que Deus pode e vai nos ajudar sempre. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Devemos antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. Ansiedade, asfixia emocional, lançando sobre Ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. Somos a geração mais afetada da história pela ansiedade. Muitas pessoas vivem sob poder dos calmantes. Não vivem tranquilas hoje por causa do medo do amanhã. Antecipam problemas e sofrem por eles, em vez de enfrentá-los na hora certa. Ansiedade, porém, não fortalece nossos braços, desidrata nossas forças. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio e sufocar. Talvez você esteja assim, sem ar para respirar. Talvez você esteja esmagado debaixo de um rolo compressor, achatado por circunstâncias adversas e relacionamentos quebrados, com suas emoções amassadas e seu coração partido. Talvez o medo e a dúvida assaltem todos os dias a sua alma e você não consiga mais conciliar o sono. Jesus tem o remédio certo para a sua cura. Ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. O apóstolo Paulo exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Você não precisa viver estrangulado pela ansiedade. Você pode confiar em Deus e descansar nele. Não tenha medo, tenha fé. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos 4, 40. O mar estava agitado e os discípulos de Cristo estavam em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus num tom de censura: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar, e então perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé?
Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para a outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, que mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e ainda o medo nos assalta, mas se colocarmos nossos olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançarmos fora o medo. Portanto, não tenha medo, tenha fé. Calma, Jesus está no controle. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. As tempestades da vida, muitas vezes, são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Chegam de súbito e nem sempre conseguimos triunfar sobre elas. As tempestades revelam nossa impotência e assolam a nossa alma com muitos temores. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade, no agitado mar da Galileia, assaltados pelo medo. As ondas açoitavam implacavelmente o barco deles, e o naufrágio parecia ser o desfecho inevitável dessa tragédia. Quando a esperança de salvamento já se havia dissipado, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles andando sobre o mar revolto. Ao verem-no, mais assombrados ficaram e, tomados de medo, gritaram: É um fantasma! Jesus, porém, lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus vislumbrou uma tempestade mais avassaladora dentro deles do que fora deles. O maior problema deles não era a circunstância, mas o sentimento. Jesus os liberta do medo com sua presença e com sua palavra, mas os liberta da circunstância tempestuosa caminhando sobre as águas. Jesus estava mostrando que as ondas que conspiravam contra seus discípulos estavam literalmente debaixo dos seus pés. Jesus é maior do que nossos problemas. Por isso, não precisamos ter medo, pois Jesus está no controle. Não temas, crê somente. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos 5, 36. Infelizmente, a vida não é indolor. Circunstâncias ruins acontecem com pessoas boas. Tragédias desabam sobre a cabeça de crentes e descrentes. Jairo era chefe da sinagoga. Era um homem temente a Deus e amado pelo povo. Jairo estava aflito. Sua filha única estava à beira da morte. Ela tinha apenas 12 anos. Embora Jairo fosse um homem rico e religioso, estava em apuros. Seu dinheiro não pôde socorrê-lo. Sua religião não pôde ajudá-lo. A morte estava rondando a sua casa para levar precocemente sua filhinha. Nessa hora de desespero, Jairo vai a Jesus e se prostra diante dele e suplica por ajuda. Quando Jesus estava a caminho da sua casa, Jairo recebeu o recado de que sua filha já estava morta. Foi nesse momento de desespero que Jesus lhe disse: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos ter medo de más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a alegria voltou àquele lar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele agora diz a você também: Não tenha medo, apenas creia. Entregue seus cuidados a Jesus. Para Ele não tem causa perdida. Não tenha medo, tenha fé. Que Deus te abençoe e te guarde.